Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui de volta, como prometido, para a segunda aula da nossa série de 5 aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre IBS e CBS. Então eu não pretendo que seja uma aula longa, até porque eu sei que isso dificulta muito para que vocês assistam essa aula. Então pretendo que seja algo breve, na medida do possível, claro, né? Porque também não quero correr. Bom, de qualquer modo, vocês têm a possibilidade de mandar lá no YouTube as suas dúvidas. Vou disponibilizar, essa aula está sendo disponibilizada no YouTube. Vocês podem mandar os comentários e na apresentação aqui terão os meus contatos. Então, vocês conseguirão também falar comigo por meio desses contatos. Bom, então vamos lá começar aqui o nosso panorama do IBS e da CBS. Então aqui vocês têm os contatos como eu havia falado, tá? Bom, pessoal, então aqui para começar, nós temos que pensar aqui em qual que é a viga mestra desse sistema, desse novo sistema. Então, na aula passada, quem não assistiu é bom assistir, nós falamos sobre os princípios constitucionais. E esses novos princípios constitucionais, eles trazem a essência, né, desse novo sistema, os vetores aí de interpretação aí pelo legislador, então os limites pelos quais eles vão se guiar ali na hora de legislar, né? Então legislação ordinária que vier daí e a própria legislação complementar, porque essa regulamentação desses novos dois tributos aqui dependem de regulamentação, que já estão inclusive em trâmite, né? Ambas agora estão no Senado, aguardando aí as discussões e a aprovação. Então uma foi antes da outra, né? O PLP 68 de 2024, que instituiu o IBS, a CBS e o imposto seletivo, foi antes. E agora o 108 de 2024, que foi há pouco aí aprovado pela Câmara e já está também no Senado, já recebeu inclusive uma série de emendas. Esse PLP regula o comitê gestor e o contencioso, né? Então os processos ali administrativos, também fiscalização, cobrança, lançamento, então já é uma parte ali mais burocrática, mais processual. Tá? Inclusive, a terceira aula que nós teremos é sobre comitê gestor. Então, nós vamos ter aí algumas reflexões sobre o comitê gestor, tá? Bom, aqui nós começamos a falar, né, sobre IBS e CBS com relação à fusão aí, a tentativa de reduzir a regulamentação dos tributos a uma só. Então, nós teríamos uma só legislação, que é o PL, né, que se for aprovado aquele texto, né, que é o 68, que fundirá aí a regulamentação de ambos os tributos. Então, para lembrar aqui, né, nós temos um IVA dual, ou seja, o imposto de valor adicionado, que se divide, então por isso dual, que se divide em IBS e a CBS. O IBS é um imposto, né, sobre bens e serviços de competência compartilhada aqui entre estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, é de competência federal e é resultante aí da fusão do PIS e da COFINS. Então, vejam, o IBS ele reúne dois impostos gigantescos, que são o ICMS e o ISS, tá? E a CBS, PIS e COFINS, ou seja, os maiores ali, vamos dizer, os maiores problemas de cada ente federativo, em termos de guerra fiscal, em termos de benefício, em termos de interpretação mesmo, né? Uma multiplicidade aí de legislações. Então, se você fala em ICMS, você fala em 27 regulamentações aí de ICMS, mais de 5.500 municipais, né, quando se trata do ISS. Então, você tem aí um sistema caótico, né, gigantesco aí de normas, ok? Bom, o regramento, então, aqui só para vocês terem noção, então o regramento inicial veio pela emenda constitucional 132 de 2023 e
agora temos essas legislações aí, essas leis complementares que estão tramitando, tá? Depois dessas leis complementares, por óbvio, virão as leis ordinárias dos entes federativos que trarão aí a regulamentação das alíquotas, porque a gente sabe aqui que essa lei complementar que instituiu esses dois tributos, ou que já instituirá esses dois tributos, deu essa possibilidade de os entes federativos alterarem aí a questão das alíquotas, instituírem as alíquotas, tá? No que tange ao restante, eles não poderão ali apitar, né? Vamos dizer assim, não poderão alterar. Então, a lei complementar é que vai delinear aí os lineamentos básicos, tá? Vejam, além daqueles princípios, então, que eu já falei, então, justiça fiscal, cooperação, defesa do meio ambiente, transparência, simplicidade, nós temos um outro princípio, que, aliás, é um princípio extremamente importante nessa questão, que é o princípio da neutralidade. E o PLP 68, ele traz o conceito de neutralidade, tá? E ele fala o seguinte, que a neutralidade é aquela eliminação de distorções nas decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Então, busca evitar insegurança e guerra fiscal e não acumulação de crédito na cadeia. Vejam, quando você não tem essa sistemática, vamos imaginar essa sistemática atual que nós temos, existe uma dificuldade muito grande na hora de você organizar a sua atividade econômica, porque se busca aí, né, se olha aí o mercado, o local, por exemplo, mais vantajoso. Nem sempre aquele lugar que é mais vantajoso seria o lugar melhor ali, por exemplo, para logística, né, eventualmente, ou aquele desejado ali pelo empresário. Então, muitas vezes a localização do empreendimento é colocada em razão de carga tributária. Então, vamos para o lugar mais vantajoso, tá? Isso, a guerra fiscal também, né? Então, essa tentativa de atrair aí os negócios internos e internacionais. Então, quando se vai buscar, né, se internalizar aqui no país, essa questão é muito levada em consideração. Então, neste caso aqui, a intenção aqui do constituinte, né, ao colocar essas competências lá, foi de neutralizar esses ruídos, então neutralizar essas questões que acabam atrapalhando ou interferindo nessa organização da atividade econômica, tá? Além disso, esse princípio da neutralidade, ele está ligado, né, diretamente à questão da não cumulatividade. Então, como nós sabemos, a não cumulatividade é uma técnica que evita aí, né, o efeito cascata, ou seja, múltiplas incidências, então aumento da carga tributária. Então você tem a possibilidade de, ao apurar o imposto a pagar, você tem a possibilidade de compensar com o que já foi pago na etapa anterior. Mas há hipóteses, por exemplo, em que há crédito acumulado e que não se consegue utilizar aquele crédito todo, né? Então, há travas para compensação. Então, há uma série de obstáculos aí embora a intenção seja boa, há uma série de obstáculos para que isso se concretize. E uma das coisas aqui que bandeira aqui nessa questão da reforma é a não cumulatividade ampla, plena, tá? Então, a intenção é fazer com que o crédito seja imediatamente apurado e aproveitado. Então, assim, né, até vou falar um pouco aqui sobre o split payment, que é justamente essa sistemática para evitar não só esse acúmulo e esse efeito cascata, mas também a fraude, né, o inadimplemento. E assim, né, isso é idealizado, né, pessoal? A gente não sabe como isso vai acontecer na prática, tá? Mas isso é uma idealização boa, né? Se tudo funcionar exatamente da maneira com que está sendo projetado, claro que isso vai
melhorar aí a situação do país em termos de carga tributária, tá? Esse gráfico aqui, que inclusive é de autoria do professor Eurico Marcos Diniz Dessanti, eu peguei esse gráfico porque eu achei bastante interessante para que vocês enxerguem aqui os panoramas. Então, de onde viemos e para onde vamos com a reforma, tá? Então, vocês veem aí de onde viemos, múltiplas legislações, múltiplas alíquotas, regras de regime e benefício. Então, havia aquela problemática, né, que se resolveu aí imputando, por exemplo, no caso do CMS, ao CONFAS, né, então tem que ter aprovação ali por unanimidade, enfim, para evitar que haja essa, então, ali no estado tal dá um benefício melhor que o outro. Então, para evitar isso, existem, né, foram criados aí mecanismos, tá? Tributa atividade econômica, tributação em cascata, guerra fiscal e litígio. Existe uma enormidade, né, uma quantia absurda de questões litigiosas, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, nós sabemos aí que todas as questões praticamente já foram levadas à discussão. Então, nós temos um contencioso muito grande em sede administrativa, inclusive nós temos uma série de autuações que são feitas incorretamente, lançamentos que são feitos, né, à beira da decadência, justamente para se evitar a decadência, só para que aquela etapa, então, seja concluída, tá? Então, para que se evite isso, né, para que se evite essa correria e que acaba sendo, né, levada aí pelas coisas, então nada é feito muito, embora haja, né, agentes aí muito competentes, mas a gente sabe muito bem, principalmente quem advoga já na área, percebe muito bem que às vezes a qualidade das autuações, os erros que nós encontramos ali, muitas vezes eles refletem uma pressa, né, ou um acúmulo de trabalho, enfim, e uma pressa para realizar aquilo. Então, supostamente simplificando o sistema, você vai ter uma redução do âmbito de interpretação, tá? Não sabemos ainda se isso vai funcionar ou não. Então, veja lá, não ao ambiente de negócios, né? E aí você vê, tem um exemplo aqui, ó, 5.700 legislações de ISS, né? Quantidade de municípios aproximada, 27 de ICMS, PIS e COFINS, IPI, uma complexidade, opacidade, exclusão da cidadania, pior sistema tributário do mundo, tá? E aí ele compara para onde vamos. Então, qual que é a intenção aqui com a reforma tributária? Bom, legislação única, então eu vou colocar tudo dentro de uma legislação só. Então, todo o regramento de IBS, CBS e imposto seletivo, que foi um imposto novo, será ali centralizada em uma legislação única, tá? A alíquota padrão, que haverá uma alíquota de referência, regra regime geral, né? Tributa consumo, tá? Em vez de tributar, em vez de onerar, né, as atividades econômicas, tributa-se ali o consumo justamente, tá? Então, aquela questão da justiça fiscal, o objetivo aqui é que o tributo seja justo, tá bom? Zero resíduo tributário, porque haverá, como eu falei, uma compensação, né, uma não cumulatividade plena, então não zero resíduo. Federalismo cooperativo, porque os entes federativos, eles trocarão ali informações e haverá uma cooperação entre os entes federativos justamente para que essa fiscalização ocorra de maneira correta. Então, supostamente não haverá uma duplicidade, por exemplo, de autuações, né, por entes diferentes. Sim ao ambiente de negócios, e aqui ele coloca CBS e EBS, simplicidade, transparência, cidadania fiscal, melhor sistema tributário do mundo, tá? Então, isso aqui, essa planilha aqui, né, esse gráfico, traz muitas coisas. Então, uma ideia geral aqui do que nós temos de um e de outro sistema, tá? Bom, aqui eu me ative às questões relativas à Constituição. Eu falo um pouco do PLP,
mas como ele ainda está em trâmite, então nós não sabemos aí se isso vai ser aprovado desta forma. Então, como eu disse a vocês, existe uma infinidade de emendas, então nós não sabemos aí como que as questões ainda estão sendo debatidas, tá? Só as linhas gerais aqui a gente consegue falar. Então, assim, para você que vai começar a estudar a reforma tributária, seja você advogado ou seja você estudante aí de concurso, se você quer entender aí qual que é a dinâmica dessa reforma tributária, a primeira coisa que você tem que fazer é ler os dispositivos da Constituição Federal. Não dá para entender, por exemplo, ou discutir o PLP sem que você já tenha conhecimento das disposições constitucionais. Então, aqui está o norte, o vetor aqui, a outorga de competência para os entes federativos. Então, é essa base que você precisa saber para poder partir aí para uma especificação dessas questões. Então, para depois você partir aí para lei complementar, né? Então, para os projetos de lei, tá? Aliás, só fazendo aqui um parênteses, esse é um momento extremamente viável, extremamente favorável aos advogados, por exemplo, que pretendem atuar na área tributária ou se já atuam, obterem aí um salto à frente dos demais, porque todo mundo agora está no mesmo patamar. Então, todos estão estudando a mesma coisa. Ninguém tem certeza e respostas para todos os questionamentos. Então, existe ainda, nós temos aí um panorama geral que, inclusive, pela emenda constitucional 132, já está lá na Constituição, então já está positivado. Isso aí, nós não temos dúvidas a respeito dessas diretrizes. Agora, com relação à regulamentação, então os pormenores ali que estão no projeto de lei, nós já não sabemos, né? Porque aí vai afinando, vai afunilando e nós não temos respostas para possíveis questionamentos, apenas algumas reflexões que, né, nós devemos fazer. Então, é um momento ímpar aí para que vocês se dediquem ao estudo, para que vocês acompanhem, né, essas alterações, esse caminho aí que o legislador vai tomar, tá? Bom, quando você olha então para a Constituição e aqui, né, a incidência do IBS e outro parênteses, né, IBS e CBS são tributos de espécies diferentes, então um é imposto, o outro é contribuição, competências diferentes, mas a regulamentação é uma só. Então eles são gêmeos, tá? Eles, quando se fala de um, se fala de outro, tá bom? Tanto é que se dedicou muito mais à explanação aqui pela Constituição do IBS, e quando você vai lá para o 195, que trata das contribuições, e aí inseriu-se ali um inciso para falar da contribuição, diz, né, ali está mencionado que seguem as diretrizes aí do 156A. Então, estudou um, está estudando o outro, tá? Bom, então aqui o que a gente tem? A incidência dele. Então, ele vai incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços, né? Então, bens e serviços, bens materiais e imateriais, direitos ou serviços. Então, essa é a incidência do imposto. Incidirá sobre importações, não incidirá sobre exportações, a legislação será única e uniforme, tanto para um como para outro, mas aqui a gente está falando de IBS, mas vai ser para os dois, como eu falei. Cada ente federativo, eu já cheguei a mencionar, terá a sua alíquota própria, que será definida por uma lei específica, uma lei ordinária específica, tá? A alíquota fixada pelo ente federativo será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, tá? Então, não haverá agora aquela multiplicidade de alíquotas para que tudo seja mais complexo. Então, tudo tende a ser uniformizado. Ressalvadas as hipóteses aqui previstas na Constituição, por exemplo, de uma alíquota zero, tá? Aí você pode me perguntar, professor, mas e o IPI, né? Porque eu ouvi falar que o IPI estaria aí, que o IPI também acabaria. Veja,
No projeto inicial, ele também entraria no jogo aqui, né? Ele também entrava no jogo e seria, assim, eliminado. Mas isso foi alterado, tá? Então, a única coisa ali é que se balizou ali a hipótese da alíquota zero em razão da Zona Franca de Manaus. Então, o IPI não deixa de existir, ele continua existindo, tá? Ele vai ser cobrado, então o IBS será cobrado pelo somatório, tem tudo a ver com o destino, tá? Então será cobrado pelo somatório das alíquotas do estado e do município do destino da operação. Então o que acontecia? Muitas vezes a mercadoria, né, o serviço ia para um destino, mas a maior parte da arrecadação ficava na origem. Então, isso acabava gerando uma imensa desigualdade. Então, por exemplo, São Paulo, né? Se você pegar São Paulo, que já é grande, que já tem, né, maiores recursos, acabava ficando com muito mais arrecadação do que outros estados, por exemplo, né? Então, para se calibrar isso, vai ficar no destino. Então, todo o destino ali é que vai ter a arrecadação, tá? Será não cumulativo, isso é o mote principal aqui, né? Compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado nas operações passadas, tá? Então, a velha história, né? A técnica aqui da não cumulatividade, tá? Não integrará a sua própria base de cálculo. Então, isso se via muito, né? Cálculo por dentro. Então, no nosso sistema atual, você tem aquele cálculo por dentro que você acaba colocando o próprio imposto dentro da sua base de cálculo. Porque eu sempre achei uma loucura, né? Uma bagunça. Então, assim, base de cálculo de tributo, você colocar o próprio tributo. Então, assim, não faz muito sentido, né? Então, agora isso acabará. Então, não integrará sua base de cálculo, nem a dos tributos, os demais tributos ali. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais, justamente para que se evite guerra fiscal. Então, lembra que eu falei, cada um oferecia um benefício no intuito de atrair negócios, de atrair ali polos industriais, por exemplo, e acabava gerando também uma disparidade ali de arrecadação tributária. Então, opa, escapou aqui. Então, isso não será mais permitido justamente para que se viabilize aí essa equidade, essa igualdade, tá? Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, radiodifusão sonora e de sons, imagens de recepção livre e gratuita, não é muita novidade. Resolução do Senado vai fixar a alíquota de referência, tá? Que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente. Então, assim, cabe ao ente federativo legislar ali, emitir uma lei ordinária, por exemplo, para estabelecer a sua alíquota. Mas caso esse ente federativo não faça isso, então não estabeleça a sua própria alíquota, ele poderá se valer ali da alíquota de referência. Então, é a alíquota de referência que vai prevalecer. E essa alíquota de referência vai ser apresentada, vai ser fixada por uma resolução do Senado, tá? Sempre que possível, terá o seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Transparência, segurança. Então, esse inciso aqui demonstra a ideia de transparência. O que se busca é que o consumidor saiba exatamente o que ele está pagando de preço, né, de valor ali para o fornecedor e de impostos, né, de tributos. Aí. Então, ele vai conseguir enxergar ali naquele valor que ele paga o tanto de tributo que está sendo ali arrecadado naquela aquisição, tá? Aqui, 195, como eu falei para vocês, esse aqui, né, 195, parágrafo 16, é onde está regulamentada, onde está apresentada aqui pela Constituição a CBS, tá? Então, aplica-se, e tem o 16 que fala, aplica-se a contribuição prevista no inciso 5 do caput, que é a CBS,
o disposto no artigo 156A. Então, tudo que eu acabei de falar não só se aplica ao IBS, né, ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, como também à CBS, tá? Bom, figuras importantes, conceitos importantes aqui que se tem que entender, isso está no PLP 68, tá? Isso está definido lá, então sempre que se fala na operação, se fala em fornecedor, se fala em adquirente, né, fornecimento, o que é bem, né, então essas denominações aqui, elas precisam ser compreendidas para que nós possamos entender aqui o texto, né, propriamente dito e para onde ele vai, né, qual que é o futuro aí. Bem, então o que é bem? Bem pode ser material, imaterial e direito, tá? Fornecimento, então entrega ou disposição de bem material, instituição, aquisição, transferência, cessão, concessão, licenciamento, disponibilização de bem material, inclusive direito, e prestação ou disponibilização de serviço. Fornecedor é aquele, né, que faz todo esse fornecimento. Então, ele pode ser residente ou domiciliado no país ou também no exterior, tá? Pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física. No que toca a pessoa jurídica, não necessariamente a que esteja regular. Então, pode ser uma sociedade em comum, né, que não tenha ali não seja ainda regular, então sociedade em comum, em conta de participação, consórcio, condomínio e por aí vai, tá? O adquirente, quem é o adquirente nessa cadeia? Então, o adquirente é aquele obrigado ao pagamento ou qualquer outra contraprestação pelo fornecimento do bem ou serviço, é aquele que adquire o bem ou serviço. Então, casos de pagamento por conta e ordem ou em nome de terceiros, aquele por conta de quem ou em nome de quem decorre a obrigação de pagar pelo fornecimento do serviço. Então, não é diretamente por ele. Então, ele está fazendo a operação em conta, né, de um terceiro ou por ordem aí de terceiro, em nome de terceiro. Então, ele não é o destinatário aí desse bem ou serviço, mas sim ele está realizando ali para uma outra pessoa, tá? E o destinatário é aquele a quem for fornecido, a gente, né, já deduz isso, o bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não, como eu acabei de falar. Bom, aqui no PLP 68, nós temos aqui um artigo que é importante, tá? Que é a forma de pagamento, a forma de extinção aí desses créditos. Então, como que se pode extinguir esses créditos, né? Como que se pode liquidar isso? Então, a possibilidade aqui, ó, compensação, recolhimento na liquidação financeira da operação, split payment, recolhimento pelo próprio adquirente e recolhimento por aquele a quem a lei complementar atribuir responsabilidade tributária. Então, o pagamento, a extinção do crédito tributário pode ser feita dessas formas, ou compensação, ou recolhimento, que nós vamos ver daqui a pouco do split payment, recolhimento pelo próprio adquirente e recolhimento por aquele a quem a lei complementar escolher, né, eleger por ser aí o responsável tributário. Então aqui eu fiz um gráfico, tá? Que mostra para vocês mais ou menos a dinâmica desse split payment. O que é esse tal de split payment e como ele funciona na prática. Então eu tentei aqui simplificar essa cadeia, né? Essa ocorrência aqui de uma possível, né, operação que envolva aqui o split payment, para vocês então compreenderem. Qualquer dúvida depois vocês me contactem aí, né, pelas vias. Então vejam, isso tudo aqui, esse conjunto aqui visa a atender ou alcançar, como eu falei, a neutralidade, tá? Como eu falei para vocês, evita-se, que é o que a técnica da não cumulatividade sempre pretendeu, evita-se a tributação em cascata.
Mas também se evita, nesse caso aqui, que haja um não aproveitamento de crédito, que haja óbice ao esgotamento do crédito existente. Então, essa é a pretensão, que se consiga, né, de uma maneira célere e efetiva, que se consiga aproveitar o crédito rapidamente, então, a cada operação. Então, nesse caso aqui, o objetivo é fazer a cada operação. Cada ciclo, você já apura o crédito, já usa, assim, e já a arrecadação já vai ser destinada diretamente. Então, pela idealização, quando você olha essa configuração que foi idealizada, você percebe que faz sentido, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação à questão da prática disso, né? De ser tão célere assim, porque eles dão até um prazo aí de 3 dias úteis, né? Para fazer essas operações. Então me parece assim, tomara que não, mas me parece um tanto quanto, devido às burocracias que nós temos, não sei, né? Porque é muito volume, né? Não estamos falando de uma operação e tal. É um volume muito grande, então não sei se isso tudo vai efetivamente, a menos que haja uma estrutura bem consolidada aí para que tudo isso funcione da forma como idealizado, tá? Mas a ideia é boa, lógico, a ideia é ótima. Então veja, split payment, o split, né, propriamente dito, ela é uma divisão, tá? Uma segmentação. E segmentação do quê? Segmentação do valor que vai para o fornecedor e do valor que vai para o cofre público. Então, em um determinado momento aqui da operação, quando há liquidação aqui do pagamento, a gente vê, né, em várias oportunidades, em várias pessoas que vêm falando sobre isso, vários juristas, então eles utilizam inclusive a locução aí splitar, né? Então, fazer essa divisão já de pronto na liquidação da operação do valor que vai para o fornecedor e do valor que vai para a arrecadação do fisco, tá? Então, aqui eu dei até em modesto resumo, tá? Não é uma coisa assim extremamente completa e complexa. Eu tentei fazer um panorama geral para que vocês, pelo menos para quem já não se aprofundou na questão, para que tenha uma visão de como isso vai funcionar, tá? Então, veja aqui, nós temos um fornecedor e um adquirente. Aqui você pode pensar em bem ou você pode pensar em serviço, tanto faz, tá? Um fornecedor e um adquirente. Então, aqui, suponhamos que o fornecedor vende aqui um bem, né? E esse valor, né, o preço que é colocado é R$125, tá? Então, ele vai pagar R$125, sendo que nessa operação, R$100 simbolizam o verdadeiro, né, preço ali, o verdadeiro valor desse bem, e R$25 de imposto, tá? Imaginemos aí uma alíquota de 25% aí sobre esse valor de 100, é uma hipótese, tá? Um valor hipotético. Tá, então o adquirente vai ter que pagar esses R$125, certo? Para o fornecedor. E esse adquirente, suponhamos, faz um PIX, faz um pagamento por cartão de crédito, ele vai então passar aí por um prestador de serviços de pagamento, tá? Um intermediário que vai, né, levar esse valor para o comitê gestor, tá? E a Receita Federal. Então, como vai funcionar isso? Quando é liquidada a operação, ou seja, quando há o pagamento pelo adquirente, esse valor passa, então, por esse prestador de serviço de pagamento, e esse prestador de serviço, antes de passar o valor, por exemplo, para o fornecedor, ele vai questionar aqui o comitê gestor e a Receita Federal, para que esses órgãos digam, né, se existe já um pagamento desse tributo, suponhamos que tenha sido realizado um pagamento antecipado, por algum motivo, ou se existe algum crédito a ser compensado nesta operação. Então, ele já pergunta, né, há uma consulta aqui, qual o valor do split? Então, qual o valor precisa ser aqui splitado? Então, segregado para o fornecedor e para o fisco,
tá? Suponhamos que nessa operação o fornecedor já tenha um crédito de R$15. Então ele já tem um crédito ali homologado, tudo bonitinho, de R$15. Então o que o comitê gestor e a Receita vão falar? Falam, olha, ele tem um crédito de 15, o valor aqui do tributo era R$25, então 25 menos 15 vai ter que splitar aqui, né? O split é de R$10, tá? Então, R$10, então, porque se juntou, né, o crédito com o débito era 25, crédito era 15, tá? Então, sobrou 10 para arrecadar. Então, esses 10 já serão segregados aqui, né, enviados aqui para o comitê gestor, que fará, né, daí para frente o restante do processo, né? Então, vai segregar esses R$10 e o restante, que são 115, vai para o fornecedor, tá? Então, essa operação é a que se tem como meta. Então, esse é o gráfico geral do split payment, tá? Não sei se ficou claro, mas se não ficou claro, eu peço que vocês me digam aí, tá? Bom, vejam, essa operação, essa sistematização aqui para dar certo, vocês vão de convir comigo que precisa ter uma identificação para fazer esse bate, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes havia um pagamento e não se tinha a resposta do outro lado. Então, às vezes, esse pagamento demorava para ser reconhecido lá na Receita Federal, por exemplo. Então, havia um procedimento ali a ser adotado para aquele pagamento ser ali reconhecido, né, e ser baixado aquele valor. Às vezes você tinha problema, inclusive, com certidão, tá, por causa do timing ali. Então, há de se ter aí uma identificação do documento fiscal, né, do pagamento. Então, tudo isso tem que ter a mesma identificação para que, quando chegar no comitê gestor e na Receita, se possa fazer com certeza aí o split, né, no valor correto, tá? Então, aqui, ó, como diz lá no artigo 52, o fornecedor é obrigado a incluir no documento fiscal eletrônico informações que permitam a vinculação das operações com a transação de pagamento, a identificação dos débitos de IBS e CBS incidentes sobre a operação, tá? Vejam que no caput ele traz ali mais ou menos o que a gente acabou de falar. Então, os prestadores de serviço de pagamento eletrônico, então aquele intermediário que participa da liquidação de transação de pagamento, deverão segregar e recolher ao comitê gestor e à Receita Federal, no momento da liquidação financeira da transação, os valores de IBS e CBS pelo split payment, de acordo com o disposto nessa subseção. É o que eu acabei de explicar. Tá? Então, adquirente liquida, ou seja, paga, chega no prestador ali de serviço de pagamento, esse prestador de serviço se comunica com o comitê gestor e Receita, esse comitê gestor e a Receita, né, os funcionários ali, os auditores, enfim, os funcionários ali da Receita vão dizer, olha, esse imposto foi pago, ou essa contribuição já foi paga, então não tem nada a pagar, né? Ou esse imposto, ou esse fornecedor tem um crédito, então você pode fazer a compensação e depois eventualmente sobrará um saldo aí que deve ser então recolhido, tá? Naqueles moldes que a gente acabou de apresentar, tá? E aí, no parágrafo 4º, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal efetuarão o cálculo dos valores dos débitos do IBS e CBS das operações vinculadas à transação, com a dedução das parcelas já pagas, de acordo com o disposto no parágrafo 3º. Então, exatamente isso que a gente acabou de ver no gráfico. Transferirão ao fornecedor, em até 3 dias úteis, que é aquilo que eu mencionei para vocês, os valores recebidos do prestador de serviço de pagamento que excederem ao montante de que trata a linha A, tá? Então, é o que acabamos de ver aqui, né? Juntou débito com crédito, então um crédito que ele já tinha,
compensou, sobrou um montante ali no nosso exemplo de 10, esse 10 vai ser remetido aí, na verdade o valor, né, dos 110 vai ser remetido ali ao fornecedor, tá? E também existe uma disposição de split payment opcional, tá? Nesse caso, como o próprio nome diz, não há obrigatoriedade de se optar, tá? Isso acontecerá para venda para consumidor final, pessoa física. Então, aqui no 53, o PLP diz o seguinte: o contribuinte poderá optar por procedimento simplificado do split payment para todas as operações cujo adquirente não seja contribuinte do IBS ou CBS, no regime regular, de acordo com o disposto, ou seja, é consumidor final, ele não vai continuar a cadeia, né? Então ele vai parar por ali. No procedimento simplificado de que trata o caput, os valores do IBS e CBS a ser segregados e recolhidos serão calculados com base em um percentual pré-estabelecido, tá? Do valor das transações de pagamento. Então, esse percentual, como é que vai ser apurado, né? De onde vem esse percentual? Vai ser igual para tudo? Então, esse percentual dependerá do cálculo de uma média relativa àquele setor econômico, tá? Isso se fará, essa análise vai resultar aí numa variação. Então, a depender do setor econômico, você vai ter uma média. Então, por essa média é que essa alíquota vai ser estipulada, tá? Então, esse é um segundo, né, vamos dizer assim, uma segunda espécie desse split payment, só que com outro viés. Então, para esses casos em que a cadeia não continua, né, que para ali, então, adquiriu para ali, tá? O percentual, né, de que trata o parágrafo 1º será estabelecido pelo comitê gestor, né, do IBS para o IBS e pela Receita para a CBS, vedada a aplicação de procedimento simplificado para apenas um desses tributos. Então, optou, tem que ser para os dois. Poderá ser diferenciado por setor econômico ou por contribuinte, a partir de cálculos baseados em metodologia uniforme previamente divulgada, tá? Incluindo dados da alíquota média, que é o que eu acabei de dizer. Não guardará relação com o valor dos débitos do IBS ou CBS efetivamente incidentes na operação, tá? Então, haverá de se fazer aí uma média e essa alíquota resultante aí dessa média é que será utilizada aqui no split payment, tá? O percentual aqui. Há também uma disposição na Constituição agora sobre regimes especiais. Então, vejam, existem atividades que seguirão ali regimes especiais. Então, isso, obviamente, eu não vou aprofundar, porque isso está lá na lei complementar, no projeto, atualmente no projeto, né? Então, para cada um desses setores, haverá um regime especial de tributação. Então, vamos dizer assim, apartado. Então, são regras específicas para esse setor. São os setores, então, combustíveis, lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde, concurso de prognóstico, sociedade cooperativa, hotelaria, parque de diversão, parques temáticos, agências de viagem, bares, restaurantes, aviação, né, regional, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, então questões consulares e né, de representação diplomática e tal, e transporte coletivo de passageiros rodoviário aqui, intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário. Então, essas atividades aqui terão aí a possibilidade de haver um regime específico que será ali regulamentado pela lei complementar que será aprovada, tá?
não compensa aqui a gente ficar entrando em cada um desses regimes especiais, porque como não aprovou, pode ser que haja aí uma alteração, então a gente vai ficar aqui. Basta que nós saibamos, por exemplo, as atividades. Então nós sabemos que haverá regime específico para essas atividades. Isso está na Constituição, tá? Essa disposição de que haverá. E aí no PLP há as exemplificações e o aprofundamento aí desses regimes específicos, tá? Muito bem, então isso era esse panorama que eu pretendia dar, com ênfase inclusive no split payment, que tanto se fala, todo mundo fala nisso, e a gente acaba ficando meio perdido, porque não sabe... Ai, mas esse fone tá me irritando, né? Não sei se tá prejudicando aí o áudio, espero que não. Mas tanto se fala nesse split payment, nessa nova dinâmica, né, de arrecadação de tributo, que pretende-se que seja muito mais ágil. Então, isso que eu pretendi aqui trazer para vocês dessas inovações, tá? E essas questões principais do panorama constitucional e algumas nuances que nós já temos ali no PLP 68. Se vocês forem consultar o PLP, não sei se já o fizeram, né? Tanto o 108 como o 68 estão no Senado, tá? E aí não peguem, por exemplo, aquele link da cabeça ali da página, porque tem lá texto integral. Não peguem aquele, peguem do fim, vai até o fim, rola até o fim de quando entrou no Senado, tá? Porque há diferença de redação de alguns artigos. Então, às vezes, você pode estar se baseando aí numa versão anterior, porque foi uma loucura, né? Tem um monte de emenda, e aí vai mudando, vai aprimorando a redação, então você não sabe bem até onde se achar aí, né? Bom, então, é isso, tá, pessoal? Eu tô tentando aqui aparecer para vocês, mas, aqui. Então, é isso. Eu queria só passar esse recado. Repito aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem os comentários lá no YouTube ou podem me acessar tanto no Instagram como no meu e-mail, tá? De alguma forma aí a gente vai poder se comunicar e eu vou poder sanar as dúvidas ou ter outras reflexões e a gente pode bater um papo com relação a essa matéria, ok? Terceira aula será disponibilizada e será sobre comitê gestor, tá? Eu passei, inclusive, lá no grupo do TECS, no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo, às vezes você viu no YouTube essa aula e não está no grupo, entre no grupo de WhatsApp, porque lá também eu vou trazer novidades e vou trazer outros cursos e outras aulas, então as notícias sempre serão dadas ali no curso, tá? No grupo de WhatsApp, desculpe, tá? Então, a terceira aula, já fiquem ligados, que será sobre comitê gestor. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o papel dele aí nessa organização nova que nós temos, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.